Vixe, gente, errei. E agora? O que é que eu faço? Já se perguntou isso alguma vez? Então, vem comigo que foi te fazer você, assim, se perdoar. Você faz perdoar mesmo com alguma coisa que você fez de errado. Então, já clica no joinha. Vem comigo. E se você é novo, se inscreve. Cinco dicas que eu vou te dar. 1. Reconheça que você errou. Reconheça. Eu errei. Pronto, acabou. Reconheça que você errou. Eu sou um pecador. Nós somos os pecadores. Então, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, vai, né? É assim. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Reconheça o que você errou. Você é assim. Você errou. Reconheça. Por exemplo, tem um cara que diz: eu errei. Eu errei, meu filho. Tem que esperar. Eu errei. Então, tem gente que é assim, né? Mas reconheça. Reconhecer é o quê? Você errou. Conheça que você é pecador. Tem gente que erra. Não vai pedir perdão a outra pessoa. Se você errou com outra pessoa. Não vai pedir perdão a Deus. Se você errou com Deus, né? E eu mesmo. Então, reconheça. Busque redimir-se. Olha, redimir-se, né? O que é redimir-se? Consertar o seu erro. Você errou com o seu próximo? Peça perdão. Peça perdão ao seu próximo. Que você errou, que você pecou, que você errou por você mesmo, para ser amigos. Então, peça perdão ao seu próximo. Isso é redimir-se. Peça perdão, que isso é bom demais. Terceiro, peça desculpas e perdão com sinceridade. Desculpa, perdão, um dos dois é o mesmo tempo. Peça perdão com sinceridade. Tem gente que é assim, ó. Perdão, tchau. Irmão, me perdoe, tchau. Já era. Não é nem pro cara direito, é pro chão. Perdão, tchau. Se não olha pro chão, nem olhar nem pro outro, pra cima. Perdão, meu irmão, tchau. E é isso, mas não. Peça perdão com sinceridade. Não é só, perdão, meu irmão, e tchau. Não. Ele nem, se você pedir perdão ao seu irmão, você e o outro não vai nem saber o motivo mesmo. Não vai nem saber o motivo. Então, peça perdão com sinceridade. Você fala o que você errou para o próximo e peça perdão. Não é só, perdão, meu irmão, e tchau. Não. Você tem que pedir perdão com sinceridade. E não é mentindo, não. Tem que pedir perdão mesmo. Perdão. Vamos lá. Quarto, aprenda com o seu erro. Que é isso? Aprender com o seu erro é você aprender com o seu erro. Por exemplo, eu errei com meu irmão. Eu errei com meu pai, por exemplo. Eu errei com meu pai e eu falei palavrões com meu pai. Então, se você pedir perdão ao seu pai, então aprenda com o erro, com o que você errou. Por exemplo, eu errei palavrões. Então, aquele palavrão é que você não vai fazer mais. Então, você aprendeu que não vai fazer mais, não vai fazer palavrões com seu pai. Então, é isso. Aprender com seu erro. Quinto e último, esse auto-perdão. Esse é bom. Vou falar mais um pouco. O auto-perdão é, se você pedir perdão com sinceridade, se pedir perdão com verdade, aprendeu com o erro, só vai dar uma coisinha só. Sabe o que? Pedir perdão a Deus. A Deus primeiramente. Que é auto-perdão. O auto-perdão é para você pedir perdão a Deus. A Deus. Que
que você machucou o coraçãozinho. Rasteiro. Então, pedir perdão a Deus é o auto perdão é isso. Você pedir perdão a Deus. Então, gente, se você errou, peça perdão mesmo, com sinceridade, com fortaleza, com verdade, né? E não é só perdão e tchau, não. Pede perdão, meu irmão, perdão por isso. Deus, perdão por isso. Então, perdão com sinceridade, olha no olho, ó. Tan, tchan. É isso. Então, gente, tchauzinho, tchau,